No programa passado, ensinámos-lhe como criar interesse pela poupança nos seus filhos. Neste programa, vamos tentar perceber onde é que deve criar a poupança para eles, ou seja, que tipo de instrumentos financeiros. E quais são esses instrumentos? Olhe, tudo menos depósitos a prazo. Fique por aí. Ora, seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa onde nós tentamos ajudar a poupar para investir. Ouviu bem? É poupar para investir. É esse o nosso objetivo. Ora, isto é um programa que nós fazemos semanalmente, sempre na segunda-feira às 12 horas. E antes de irmos ao programa, obviamente, vamos tentar explicar que o programa Pé de Meia é possível graças às parcerias que nós temos. Então, começando por referir uma por uma, a APFIP, que é a Associação dos Fundos de Investimento, a Optimize, a Blue Crow e ainda ajuda à produção da Mel Empresas. Olhe, qual é o tema para esta semana? Lembra-se do que nós tratámos na semana passada, que era como encorajar os miúdos a investir. Lembra-se disso? Ora bem, o que temos como preocupação é explicar que, além de lhes criar o gosto pela poupança, temos de lhes explicar onde é que vamos investir. Ora, temos recebido por parte de uma série de espectadores, alguns deles que estiveram presentes nos seminários onde nós já ficámos, onde nós já estivemos, cuja pergunta invariavelmente é: então, mas espera aí, se eu convencer os meus filhos a poupar, onde é que eu devo aplicar o meu dinheiro? Ora, comigo está o Pedro Lino hoje e vamos tentar responder a esta questão. Pedro, é uma questão relevante, porque a questão não é só convencer e aconselhar os miúdos a investir, é explicar depois o que é que se vai fazer a seguir. Há muitos produtos para isto ou não? Sim, Vamos começar por uma coisa mais simples. Onde é que não devem pôr o dinheiro? Eu acho que não devem pôr dinheiro em depósitos. Em depósitos a prazo? Em depósitos a prazo, depósitos à ordem, porque é muito recorrente os pais deixarem muitas vezes montantes que são pequenos em contas a prazo, contas às vezes com alguns depósitos promocionais e esquecem-se daquilo que já falámos nos programas anteriores, que é o efeito de capitalização e de acumulação ao longo dos anos. Pois, além de que os depósitos, mesmo os a prazo, pagam taxas muito baixas e ainda mais estão a descer, o que significa que em cima disto temos ainda a inflação e o próprio imposto. Sim, e a longo 28%. Prazo, exatamente, e a longo prazo os depósitos remuneram menos do que a inflação. Pois. Por isso o que nós vimos nos últimos 15 anos é que os depósitos estavam praticamente a zero, a inflação era baixa, mas mesmo assim existia uma perda de poder de compra. Ou seja, mesmo as poupanças que estivessem paradas no depósito, em depósitos a prazo, e praticamente eles estavam quase como os depósitos à ordem, porque as taxas eram negativas, não se conseguia ter nenhum efeito de valorização das poupanças. Para os menos letrados perceberem, imagine, se você tiver uma remuneração de 3% no depósito, que já é muito bom, além do problema da inflação, você tem outra coisa, que é o imposto que vai incidir sobre isso. Portanto, a taxa de rentabilidade é muitíssimo baixa face a outros produtos de investimento e é por isso que nós estamos aqui a tratar dele. Sim, e no caso das crianças ainda é mais importante porque temos o efeito tempo, porque quanto mais cedo começarem, melhor. O efeito de acumulação e de capitalização, que é os pais que se puderem fazerem reforços mensais de 20 euros, 50, o que puderem, e depois a questão que está a referir que é do imposto. Uma coisa é ter um depósito ou um certificado de aforro que é tributado a 28%, e até fundos de investimento, apesar de serem boas alternativas, outra é ter outras alternativas que pagam, cuja tributação é menor, como os PPRs, e às vezes os PPRs nós falamos. O nome é um pouco mau porque pensa-se que é para a reforma, mas eu vou dar o exemplo de um casal que esteve no evento de Lisboa em novembro. Eles levaram um bebê, tinha 2 meses na altura. Do casal. E eles abriram conta para a bebê, eles fazem reforços mensais. Sim. E pontualmente, quando os avós ou quando o plano deles é... No aniversário, no batismo, dão dinheiro e a pessoa pega nesse dinheiro e aplica. Sim, e o plano deles é, em vez de darem brinquedos, deem, não é que seja 5 euros, 10, mas não interessa, se 10 pessoas derem 5 euros já são 50. E o objetivo deles é depois fazer reforços pontuais ao investimento da bebê com 2 meses. Sim, Pedro, isso responde a uma das perguntas que eu tinha para fazer, precisamente por causa de perguntas de espectadores, é a partir de que idade é que nós devemos constituir uma poupança para uma criança? Eu acho que era a partir do momento em que saíssemos da maternidade, seja ela qual fosse. Os pais, muitas vezes até os pais já começam a fazer um milheiro ou a ter já algum dinheiro posto de parte para depois colocar em nome da criança ou do bebê quando abrir conta, mas eu diria que esse dinheiro devia ser logo capitalizado. E seja em fundos de investimento, seja em PPRs, também sob a forma de fundo de investimento, seja até
Se houver muito receio em certificados de aforro, mas em depósitos é que não, porque os depósitos existe a erosão do dinheiro ao longo do tempo. Além da taxa, são seguros, é óbvio, não é? Mas até 100 mil euros são seguros, só que tem sempre o problema da baixa rentabilidade, não é? Exatamente. E depois há aqui um erro recorrente dos pais, que é tomarem uma decisão para os filhos como se o dinheiro fosse para eles. Ou seja, os pais já têm, imagino, 30 e poucos anos e, portanto, o seu perfil de investidor começa a ser um bocadinho mais uma parte conservadora e outra parte mais agressiva. Sim. No caso das crianças não é assim. Não, é? Porque eles têm o futuro pela frente. No caso deste bebê com 2 meses, pelo menos tem 18 anos, 17 anos e 10 meses pela frente até poder gerir o seu dinheiro. E 17 anos, se olharmos para o pé de meia anterior, que fizemos, que era os 20 euros... Para as pessoas terem a noção exata de qual é que era aquilo onde nós dizíamos onde colocar... 20 euros por mês. 20 euros por mês, exatamente. É esse o programa. É esse. Aliás, o gráfico que nós pusemos nesse programa, vamos repetir aqui, sobretudo aquele onde tínhamos a linha quando se começava a poupança mais cedo, para você ter ideia daquilo que é a progressão das aplicações. Sim, no caso desse gráfico, acho que começávamos com um mínimo de 50, mas mesmo fazendo a conta 20 euros durante 3 anos, durante 30 anos, seria 7 mil euros de capital. Mas com o efeito de valorização, a 4,5% daria 14 mil ao fim de 30 anos e a 7% daria mais de 24 ou 25 mil euros ao fim de 30 anos. Ou seja, o valor que temos ao fim de 30 anos, ou de um prazo muito longo, é muito superior ao capital investido. Portanto, e se calhar o filho compensa o risco que se está a correr. Não? Compensa bastante o risco. Pedro, algumas das pessoas têm vindo comentar aqui, às vezes, algumas com uma profunda falta de conhecimento de literacia financeira, às vezes dizem assim, vocês acham que eu vou-vos entregar o dinheiro para vocês andarem a jogar na Bolsa? Isto é um programa que ainda vamos ter que fazer sobre jogar na Bolsa, mas já agora aproveitamos para explicar às pessoas que aqui não estamos a jogar nada, não é? Aqui não há jogo nenhum. Não, e este é que é um problema, é que foi incutido às pessoas que a Bolsa era igual a casino. E não é. Os fundos de investimento ou uma gestão sã é olharmos para empresas que são produtivas, que estão a dar dividendos e que são lucrativas, e investir, esperar rendimentos, seja através de dividendos, seja através da valorização das empresas. Eu sei que em Portugal há Portugal e o sul da Europa, houve muitos investidores traumatizados pela falência de bancos, de algumas empresas. E alguns que lembram-se ainda daquelas coisas que aconteceram na Bolsa no final dos anos 80. Sim, o gato por lebre, exatamente, estão queimados por isso e depois acham que isto é um jogo de casino, não é um jogo de casino. Não, e não é, até porque existem regras para os fundos de investimento, eles têm que estar muito diversificados, ou seja, eu acredito que há 20 anos podia existir mais risco e até se calhar uma menor supervisão sobre os fundos. Hoje em dia não. Existe uma noção de que os fundos têm que estar bastante diversificados, uma noção de que o risco tem que ser controlado e tentar dar a maior rentabilidade face ao risco. Isto não quer dizer que não existam anos negativos, eles existem, mas a médio e longo prazo a tendência é para subir. É para subir e principalmente tem que ser, na minha opinião, tem que ser produtos, seja fundos de PPR ou fundos de investimento mais expostos a ações, que capitalizem, ou seja, que não distribuam rendimento. Porquê? Porque se eles distribuírem, vão diminuir o património. O que interessa é o efeito cumulativo. Aquilo que se vai recebendo e ganhando vai sendo reinvestido. Exatamente. E é isso que depois proporciona um acentuar da reta de crescimento. Exatamente. A maior parte depois da rentabilidade é vista... É só olhar aqui para o gráfico que nós estamos a publicar neste momento. No fundo, a maior parte da rentabilidade vem nos últimos anos, se calhar do 20º até ao 30º ano, porque é quando o efeito cumulativo traduz mais resultados. Outra pergunta que as pessoas colocam, mas está bem, mas eu estou a pôr ali o dinheiro do futuro do meu filho, e se ele perde o dinheiro? Lá está. Como a pessoa está a fazer uma poupança a partir de uma tenra idade, não vai precisar de dinheiro dali a 1 ano nem dali a 2. Isto é a médio e longo prazo. Sim, e repare. Portanto, quaisquer bossas que o mercado faça aqui são esbatidas pelo facto de estamos a investir a 15, a 20 e a 30 anos. Exatamente, e pelo facto de se os pais tiverem um plano de investimento recorrente, seja, por exemplo, fazem um plano de investimento que é um débito direto de 20 euros por mês, ou os reforços pontuais nos aniversários, nos natais, etc., significa que mesmo nos períodos negativos estão a comprar, estão a fazer média, ou seja, estão a investir num produto desde que seja diversificado.
E se a tendência de longo prazo é positiva, eu estou a comprar nos momentos bons, mas também estou a comprar nos momentos maus. Ou seja, quando as bolsas recuperam, mais depressa eu tenho uma valorização. Sim, Pedro, como os miúdos são menores, estes produtos estão na titularidade dos pais, pelo menos Sim, até à maioridade. Eu acho que o melhor é, até porque existe a possibilidade em algumas instituições de abrir contas em nome dos menores, mas eu acho que por uma questão também de segurança, e muitos pais o que nos dizem é, olha, eu não sei como é que o meu filho vai reagir se receber, sei lá, 50 ou 100 mil euros quando tiver 18 anos. Exato. E eu prefiro tê-los... E sendo o gestor da conta. O gestor está em meu nome, ele como beneficiário final, no caso dos PPRs é possível pôr como beneficiário em caso de morte, é o único produto em Portugal que é possível, nem nos fundos de investimento é, ou seja, se eu subscrever um PPR para os meus filhos e se me acontecer alguma coisa, eles estão automaticamente designados como beneficiários. A lei garante isso, é um aspecto importante para quem está a ver. É absolutamente garantido. É absolutamente garantido. E é o único produto que se pode nomear um beneficiário. No caso dos fundos de investimento, não, mas lá está, tudo o que sejam produtos de capitalização acho que são bons investimentos e acho que os pais devem pensar, seja no investimento pontual, seja no investimento recorrente, porque a longo prazo compensa. No caso daquele espectador, eu encontrei uma outra pessoa no evento de Braga que também fez a mesma pergunta, mas no caso do espectador, da pessoa que foi ao seminário em Lisboa, qual é que foi o aconselhamento aí, Pedro? Foi eles já sabiam o que é que queriam, até porque assistiram à conferência e queriam um PPR agressivo por uma razão. Tem 2 meses, tem muito tempo pela frente e, no caso deles, vão fazer plano de investimento recorrente, ou seja, vão todos os meses ou quando puderem fazer aportes adicionais, mas é um investimento mais agressivo. Porquê? Por causa do horizonte temporal e felizmente significa que as conferências resultam porque eles têm 30 e poucos anos e se calhar o perfil deles seria mais moderado, não seria 100% ações, seria se calhar 50-50 e o facto de eles terem assistido e perceberem que existe um horizonte de quase 20 anos pela frente... O risco é quase nulo. O risco é quase nulo. Aliás, as ações, quando se investem em ações de uma forma diversificada, a 10 anos a probabilidade de perda é 0. Aliás, eu nunca vi, não houve fundos de investimento a falirem. Às vezes quando as pessoas dizem, eu vou perder o dinheiro todo. Não, até já existiram alguns ETFs mais específicos a falirem. Fundos de investimento diversificados, não. Não existe. Para tranquilizar uma série de espectadores, também já nos colocaram esta questão e já não é a primeira vez que fazemos esta pergunta. Em Portugal nunca houve uma falência de um fundo de investimento? Que eu tenho conhecimento, não estou há 30 anos. Nem PPR? Não, PPRs muito menos. Ainda menos? Muito menos. Porque os PPRs são geridos de uma forma já de longo prazo. Pois. O nome é que não é apelativo, porquê? Porque as pessoas pensam, então o meu filho nasceu, a minha filha, e estou a pensar para a reforma. E não é para a reforma. Daqui a 60 anos não é para a reforma. Mas não é porque aos 18 anos podem mudar a titularidade. Podem vender o PPR, pagam 8,6% das mais-valias, mas transferem... Já passaram 8 anos. Não é? Sim. E como não está dentro das condições da lei, só pagam 8,6% das mais-valias e passam todo o património, se assim o entenderem, para os filhos. Pois. Se acharem que os filhos ainda precisam de mais maturidade financeira, podem esperar até os 21, 24, ou quando acharem que os filhos conseguem gerir o dinheiro, porque nós podemos pensar 50 ou 100 mil euros é muito, mas se... Eu convido as pessoas a fazerem as contas se pensarem quanto é que os bebés e as crianças recebem ao longo dos anos de prendas, quanto é que podem adicionar, e o efeito de capitalização, 50 ou 100 mil euros não é muito, mas às vezes um jovem com 18 anos, e se calhar eu, se receber 50 mil euros, ou seja, é preciso também ir preparando os filhos e obrigá-los a acompanhar os investimentos. Que, à medida que os miúdos entrarem no mercado de trabalho e começarem a trabalhar, eles próprios podem reforçar aqueles investimentos. Em vez de depositarem 50 euros por mês ou 100, como têm a vida mais livre, depositam muito mais. Portanto, exatamente. Ficam com essa possibilidade de um crescimento quase vertical daquilo que é a taxa de rentabilização. Ou por exemplo, imagine que os pais querem que o filho vá estudar para um determinado local, para uma escola ou um curso técnico ou profissional, custe algum dinheiro. Fazer Erasmus, por exemplo, que era exemplo que eu dava no programa anterior. Podem utilizar uma parte desse dinheiro e, se não houver outros recursos, e usar para isso. Caso contrário, os filhos já têm ali uma base que é só continuar a reforçar. Pergunta sacramental.
Então, mas espera aí, dos produtos que vocês não aconselhar, imagino, para quem acabou de nascer ou que tem 4 ou 5 anos, qual é o valor que se aconselha, ou a partir de qual valor é que se pode fazer investimentos? Pode-se fazer a partir de 50 a 100 euros, não há mínimos. Eu costumo dizer que antigamente dizia-se que havia muita desculpa para não se investir. Agora não há, porque estamos a falar de débitos diretos ou planos de investimento a partir de 20 euros. E se não for todos os meses, as pessoas às vezes podem pensar, são 240 euros por ano. Está bem, mas então que peçam, isso foi um exemplo também que um amigo meu que emigrou para um país nórdico e disse, olha, eu fui ao aniversário de um dinamarquês, de um bebé dinamarquês, e eu curiosamente fui o único português que levei prenda. E perguntei, mas porquê? O resto levou dinheiro. O resto levam, nem que seja pouco, mas levam dinheiro porquê? Porque é o que dizem, as crianças já têm tanta coisa que levar mais, aquilo depois é um gasto desnecessário. É questão sacramental. Nós oferecemos um brinquedo a uma criança, dali uma semana ele já deixou de brincar com aquilo, já foi para o lixo, ou então não interessa, já se desinteressou. E a poupança não. E a poupança não. A poupança está aos próximos 18 ou 20 anos e de certeza que os filhos depois vão agradecer muito, muito aos pais, porque é um valor que têm ali, seja para uma casa, seja para depois reforçarem, seja para terem liberdade de escolha. E já agora para as pessoas para quem nos dirigimos no programa passado, o programa passado é para aquelas crianças que já fazem uso da razão. Aqui estamos a falar até investimentos para crianças que acabaram de nascer ou que estão, como era aquele caso, recém-nascido. Com 2 meses. Pois, com 2 meses. Portanto, é esta a preocupação. Numa primeira fase tem que ser os pais a fazer essa pedagogia, tal como fazem pedagogia e educação noutras áreas. A poupança e a necessidade de poupar e o interesse pela poupança aprende-se. Isto não é Fingerspitzengefühl, não é? Isto não nasce connosco. Isto é um processo educativo que os pais têm a ter em relação às crianças. Certo, sim, é certo. E que devem acompanhar e devem obrigar também as crianças a acompanhar o que é o processo do investimento. Que era o recadinho do programa anterior. Como você sabe, nós do programa anterior dizíamos assim, olha, pega no computador e fala com o seu filho e explica a evolução do investimento, porque é isso que o vai interessar, não é? Isso é importantíssimo. No negócio, digamos assim. E eles perceberem que quando recebem X a partir de uma determinada idade, começam a perceber o valor do dinheiro, é ensinar onde é que vai estar investido. Olha, os 50 euros, ou os 20, ou os 100, ou os 1000, o que for, que recebam, vai ser investido neste fundo, ou aqui, ou ali. E depois poderem acompanhar ao longo dos anos a evolução, porque à medida que os investimentos dão fruto, isso também vai criar ainda mais, vai despertar a atenção para o que é algo que lhes dá um valor, que dá um retorno. Pedro, eu no programa passado deixei um desafio aos pais, que é, além dos fundos de investimento, experimentarem com os miúdos mais crescidos, comprar 1, 2, 3, 4, 5 ações. Também. Para as pessoas começarem a ganhar gosto e perceberem como é que funciona o mercado de capitais. Mas isso é um programa que eu vou desafiar o Pedro para falar noutra Mas ocasião. Mas isso também, tudo que seja investimentos, eu acho que é complementar. E explicar aos miúdos o funcionamento dos mercados. Explicar, por exemplo, gostam de ir, sei lá, ao McDonald's. Porque não ter uma ação de McDonald's e explicar de onde é que vem dali, de onde é que vem o dinheiro. Olha, se estás a comer hambúrgueres, está a pagar, está a contribuir. Alguém financiou aquela empresa no mercado de capitais. Exatamente, mas este ciclo no fundo, é explicar como é que a economia funciona, como é que as empresas são vitais, porque é que se deve investir nas empresas, explicando este ciclo. E isto não é apenas para os meninos e meninas que querem ir para a economia nem para a gestão, é para toda a gente, não é? Para toda a gente. Para todas as formações. Nós temos imensos médicos que às vezes dizem, eu realmente não sabia nada disto, o dinheiro está parado. Nunca ninguém lhes ensinou nada. Porquê? Porque isto devia ser ensinado na escola, que é o efeito tempo, capitalização e o efeito fiscal. E não é, e as pessoas acham que, pronto, ter o dinheiro à ordem ou ter o dinheiro a prazo, que é o mais seguro. Efetivamente é seguro, mas temos horizontes mais longos e se queremos mais, devemos também arriscar um bocadinho. Fica feito o desafio para falarmos um dia destes sobre esta questão de comprar ações para os miúdos e explicar como Sim, também funciona. Isso é extremamente importante para lhes despertar a curiosidade e o interesse pela poupança. Muito bem. Pedro, muito obrigado por esta oportunidade e pelos conselhos. Olha, já sabe, no programa anterior explicámos como criar o interesse pela poupança. Aqui estamos a explicar que há produtos que
você pode subscrever para os seus filhos. Não é quando têm 4, 5 anos de idade, é quando têm 2 meses acabados de nascer. E vale a pena pensar, porque é poupança de longo prazo e é aquilo que vai fazer uma diferença brutal na sua vida. Chegamos ao final do programa de hoje. Além de agradecer ao Pedro, quero agradecer às empresas que estão connosco nesta parceria, que é a Optimize, a Blue Crow, a APFIP, que é a Associação do Setor, e também a ajuda à produção da Mel Empresas. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda-feira às 12 horas com um novo Pé de Meia.